Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aero Agrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Ives Rafael Bovolenta, que é pesquisador pós-doutorando no NAP Restore. E nós vamos falar a respeito de biodiversidade, vamos falar de reflorestamento, vamos falar de vários assuntos ligados a esse segmento. Ives, prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Obrigado, prazer todo meu. Agradeço o convite. Vamos conversar um pouquinho aí sobre restauração ecológica, reflorestamento, biodiversidade e outros assuntos. Eu acho que é um dos assuntos mais conversados hoje, seja no setor do agronegócio, seja em tantos outros segmentos, até mesmo setores que são, que não se conversam. Todos eles têm o tema em comum, cada um puxando a sardinha para sua brasa, logicamente, mas o Sim. tema é o mesmo, né? E eu acho muito bacana a sua participação aqui, muito obrigado. Fala um pouco do seu trabalho. Você está fazendo o seu pós-doc no NEP Restore, você é professor universitário. Conta um pouco da sua vida aí pra gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto, né, que eu participo, e qual hoje eu estou fazendo meu pós-doutorado, aqui na Universidade Estadual de Londrina, que é o NAP Biodiversidade Restore. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que são essas letras, né, essas palavras. Sou também professor na Universidade Estadual do Norte do Paraná, na UEMP. Então atuo em duas universidades aqui, mas sempre tratando de biodiversidade, de ecologia, de plantas, né, de florestas e sustentabilidade e outros assuntos mais. Bacana. E o que é esse NAP Biodiversidade Restore? O NAP na verdade são vários NAPs, né? É um programa do governo do estado do Paraná, vinculado à Fundação Araucária, que é a fundação que apoia a pesquisa no estado, né? Vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do estado do Paraná. E tem várias temáticas, né? Esse NAP é uma sigla para Núcleo de Arranjo em Pesquisa e Inovação. E no nosso caso é o NAP Biodiversidade, então engloba uma série de pesquisadores de várias universidades que trabalham com biodiversidade, né? Dentro do NAP Biodiversidade nós temos o Restore, que é também uma sigla aí que remete a soluções baseadas na natureza para promover a restauração ecológica, né? A recuperação de ecossistemas e tudo mais. Então, esse NAP ele reúne vários pesquisadores de várias universidades aqui do estado do Paraná, de outros estados e até de outros países, né? Então, hoje eu estou aqui conversando com você, mas são muitas pessoas que eu estou representando aqui quando eu falo sobre o NAP Store. Então, na nossa universidade, aqui na Universidade Estadual de Londrina, e em várias outras, assim, então tem vários pesquisadores, e esse NAP, né, esse núcleo, é um novo arranjo, na verdade, de pesquisa e inovação, ele reúne, né, pessoas que têm trabalhos em comum para poder juntos produzir, né, e contribuir ainda mais para alguma temática específica. Nesse caso específico, a gente trabalha com tecnologias para promover a restauração ecológica. Quando é que a biodiversidade passou a ser um assunto da hora? Olha, acho que a partir do momento que a gente percebeu que nós fazemos parte também dessa biodiversidade, dependemos dela, né, de várias maneiras, e começamos a perceber que quando a biodiversidade ela entrou em crise, a gente vive num momento de crise ambiental, né, já há algumas décadas. E a gente se deu conta de que algumas das nossas ações, né, levaram a essa crise. Então nós passamos a tentar buscar soluções também, né, para encontrar um outro caminho, né, um caminho de restabelecer essa biodiversidade. Hoje a gente fala muito em serviços ecossistêmicos, que é como essa biodiversidade diretamente nos favorece, e conforme o tempo, né, a gente percebeu que esses serviços ecossistêmicos, né, estavam sendo impactados, né? Então, por exemplo, a gente estava tendo mais dificuldade de ter acesso à água limpa, né? A gente perdia solo
para a erosão, por conta de uma série de atividades humanas, a poluição, hoje as mudanças climáticas, né? Então tudo isso nos afeta diretamente. Então nós passamos a buscar entender o que levava a esse problema e também a buscar soluções. Então isso já vem de algumas décadas, a gente tem tentado avançar, né, para viver em um mundo mais sustentável, né, em que a gente possa estar presente aqui, né, ter as nossas atividades, mas respeitando também toda a biodiversidade que está presente ao nosso redor, né, da qual a gente faz parte também. Quando você fala que hoje nós vivemos uma crise ambiental, o que você quer dizer com isso? É, são vários aspectos, né? Hoje a gente fala muito da questão das mudanças climáticas, mas vai além disso, né? Quando a gente fala em crise ambiental, a gente fala em transformação de hábitats. Então a gente, no passado, nosso país principalmente, né? Hoje aqui no Paraná a gente está num território que era quase completamente coberto por Mata Atlântica. E hoje no estado como um todo a gente tem uma porcentagem muito pequena do que nós tínhamos do passado. E isso afeta, por exemplo, os nossos rios, né, as nossas nascentes, até a nossa própria obtenção de água e a questão do clima, né? Eh, Hoje a gente tem a questão das espécies invasoras, nós temos a questão da poluição, nós temos... São vários aspectos que a gente percebe em que a gente tem um desequilíbrio, né, que nos afeta. Hoje quem mora no campo, né, o produtor rural, ele percebe isso, né? No passado se tinha uma ideia de um período de chuva, um período em que se chovia menos, a questão da temperatura. Acho que todo mundo hoje já de alguma forma ou de outra, as ondas de calor que nós vivemos aí nos últimos anos, todo mundo já percebeu que que, que mudou, né? Mudou muito, né? E muitos desses aspectos para pior, né? E isso afeta a nossa própria qualidade de vida, a produção de alimentos, né? Então, é um tema bastante amplo, né? Falar em crise ambiental. Então, envolve a biodiversidade como um todo. Vocês realizaram um evento que envolveu governo, universidades, ONGs, setor produtivo. Qual foi o papel de cada um desses players na restauração dos ecossistemas degradados, que foi a principal discussão desse evento? Agora no final de junho desse ano, nós tivemos o segundo workshop do NAP Restore. E um dos principais objetivos, talvez o principal objetivo desse workshop foi reunir pessoas de diferentes áreas, né, para discutir sobre esses problemas e também falar sobre possíveis soluções. Então nós trouxemos pessoas do setor privado, né, também pessoal de órgãos públicos, universidades, ONGs também. Então todo mundo que de alguma forma está envolvido com a questão da restauração ecológica, nós tentamos reunir nesse evento para que a gente pudesse conversar, né? Porque muitas vezes tem várias coisas sendo feitas interessantes em um lugar ou em outro, por um ou por outro, e a gente mal sabe, mesmo quem trabalha dentro da mesma área. Então nós buscamos reunir essas pessoas todas no mesmo espaço. Foram 3 dias aí de troca de informações, né, onde a gente pôde compartilhar. Então é uma forma de aprender uns com os outros, né? Todo mundo tem um pouquinho para ensinar e todo mundo tem um pouquinho para aprender. Então, por exemplo, nós convidamos o setor público, né? Então, tivemos representante dos órgãos ambientais aqui do estado do Paraná. Aqui no Paraná nós temos o Instituto Água e Terra, que é o IAT, que é o órgão responsável por programas de restauração no estado. É o maior produtor de mudas para restauração, né? Mudas de espécies arbóreas para plantio. Então eles vieram, falaram quais são os seus principais problemas, o que eles têm feito, quais são as dificuldades, né? Da mesma forma trouxemos também produtores de mudas, né, viveiristas do setor privado. Então também trouxeram as suas dificuldades, quais são as questões, né, diárias, né, do trabalho de cada um. A sociedade civil, né, foi convidada também, e as universidades. Então cada um pôde trazer um pouco, né, de quais são os seus problemas e quais são as suas soluções, e foi feita essa troca, né? Então o objetivo é fazer com que a gente consiga trazer essas soluções que a gente tem trabalhado, essas tecnologias que a gente tem desenvolvido, para que elas cheguem
a quem executa, né, a restauração ecológica, quem realmente vai poder aplicá-las no dia a dia. Então não adianta nada a gente desenvolver uma série de tecnologias e essas tecnologias ficarem dentro da universidade, né? Simplesmente sair num artigo científico ou ser publicado num evento muito estrito, né, da academia, aqui dentro da universidade, e não chegar a quem tem que chegar, né? Então, é com esse objetivo que a gente fez esse evento, e aí a gente consegue promover parcerias. E aí essas parcerias direcionam bem o nosso trabalho aqui também dentro da universidade. Eu vou fazer uma breve pausa para os comerciais e nós voltamos já. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. Hoje eu estou entrevistando Ives Rafael Bovolenta. Estamos falando a respeito de reflorestamento e de ações que estão sendo feitas aqui no Brasil e também em outros países. Eu gostaria de ter a sua opinião justamente nesse ponto. Qual é a importância de se sair das paredes da academia e vir para a prática? Porque é isso que acontece muitas vezes com a pesquisa, né? Ela fica muito, muito presa dentro das universidades, nos meios acadêmicos, né, de discussão, e acaba não chegando na prática. Envolve-se muito dinheiro, muito tempo, muita energia para pouco resultado. Como se obter isso na prática? Na verdade, isso é essencial. Cada vez mais nós temos tentado fazer com que isso chegue a quem tem que chegar. Porque, como você disse, né, tem um investimento por trás disso, né, tem investimento público, inclusive. Então, é do nosso interesse que isso tudo que foi investido, né, nas pesquisas, tudo isso que foi desenvolvido, a gente desenvolve muita coisa legal, né, no Brasil todo, isso chegue à sociedade, isso tem um impacto relevante. Então, hoje, dentro do NAP, né, eu falei que a gente promove uma série de tecnologias, né? Essas tecnologias são para tornar esse processo de restauração ecológica mais eficiente, que promova um crescimento mais rápido dessas plantas, que a gente tenha menos mortalidade, que a gente gere, né, um processo mais efetivo. E isso, para quem está ali na ponta, né, executando a restauração, plantando essas árvores, realizando esses projetos, é essencial. Porque se tem uma perda, né, é natural que uma série dessas mudas são perdidas, é natural que eles tenham dificuldades. Então, se a gente está desenvolvendo essas tecnologias para promover, tem que chegar a essas pessoas que executam, né? Eu citei já algumas vezes aqui na nossa conversa a palavra restauração. Eu não sei se todo mundo tem ideia, né, do que realmente isso significa, porque a gente fala muito em reflorestamento, né? Até tá escrito aqui embaixo, né? Então, ações de reflorestamento. Reflorestar é você trazer de volta a floresta. Mas o reflorestamento, quando a gente fala em floresta, trazer de volta a floresta, a gente pode estar falando também de uma floresta de pinos, uma floresta só de araucária, uma floresta de uma espécie só, como a gente vê também, áreas de plantio comercial. Mas quando a gente fala em restauração, é um reflorestamento que busca trazer de volta um pouco do que era a floresta ou aquele ecossistema que a gente tinha no passado. A originalidade das plantas que ali existiam. Isso. Aqui no nosso caso, por exemplo, no norte do Paraná, a gente tinha floresta atlântica, mata atlântica. Uma mata atlântica aqui, mais estacional, né, sendo descida. Então, quando a gente busca reflorestar, né, aqui, né, com esse objetivo de restauração, é tentar trazer de volta um pouco dessa floresta. Da margem dos rios, né, o que a gente chama de mata ciliar, em torno das nascentes, aquelas áreas de encosta, né, muito íngremes que não dá para cultivar nada, topo de morro. Não tem por que essas áreas improdutivas, né, muitas vezes degradadas, não terem de volta, né, aquele ecossistema que tinham no passado. Porque ao trazer de volta esses ecossistemas, ele vai ajudar na contenção da erosão, por exemplo, aquela área íngreme lá que todo período de chuva aqui, janeiro, fevereiro, a gente tem problemas, né, com chuvas intensas, poderia gerar, né,
um desmoronamento, erosão, que depois lá embaixo ia assorear o rio. Se você tem uma floresta ali, ela realiza esse serviço, né, para nós, de conter a erosão, de ter a proteção dessa área. E aí na restauração, trazer essa floresta, né, ou parecido com o que ela era do passado, é de certa forma bastante complexo, né? A nossa floresta aqui, ela é bastante biodiversa, envolve muitas espécies diferentes, né, de plantas e todo o resto que está ali inserido. Então, restaurar não é simples, é um processo, né? Envolve uma série de técnicas e que você trabalha com muitas espécies. Então, Nesse processo de restauração, uma dúvida que fica aqui, eu não sei se vocês chegaram a debater isso no evento. Quem paga a conta? Porque floresta é maravilhoso. sim, É maravilhoso a gente olhar assim, ver tudo restaurado, bacana. Mas isso tem um custo de implementação, é um custo de sim. manutenção, né? E aquela terra, de alguma forma, ela não traz um lucro de volta, ela traz o lucro ambiental, digamos assim, mas ela não É, traz ela renda. ela não traz um retorno econômico direto, mas ela pode sim trazer um retorno econômico indireto, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, eu falei muito da proteção dos rios, né? A gente precisa de água limpa. Uhum. Quando a gente tem Pois é, essa, a aí, gente faz aí, aí entra essa pergunta aí que ficou no ar. Quem paga essa conta? hoje, por exemplo, aqui no estado do Paraná, as mudas elas são fornecidas sem custo. Então, se você tem uma propriedade rural, né? Você quer regularizar, hoje a gente tem uma legislação ambiental que margem de rio, entorno de nascente, né? Topo de morro, essas são áreas que você tem que restabelecer essa cobertura florestal. Então, se você quer adequar, né, a sua propriedade, você comunica ao órgão ambiental e ele fornece essas mudas sem custo. Então, hoje no estado do Paraná, cada estado tem a sua política, né? Posso falar um pouquinho melhor daqui da nossa realidade, mas o estado do Paraná ele fornece essas mudas sem custo algum e dá também um apoio, dá um apoio técnico. Então, o produtor, né, o dono daquela área, ele é responsável por executar, mas ele consegue esse apoio, né? Então, isso, aqui no estado do Paraná, pelo menos, a gente tem esse, esse custeio, né, por parte do próprio estado, que vai auxiliar. Então, e é bem simples, é só entrar em contato com o órgão ambiental, comunicar e essas mudas são fornecidas. Mas pelo que eu entendi da sua fala até agora, regenerar um sistema não é apenas plantar árvores, né? Não, Ou é? não somente, Primeiro você tem que saber o que plantar, né? No nosso caso aqui são muitas espécies. E quando a gente pensa em plantar, a gente quer estabelecer todas aquelas conexões, né? Uma floresta ela é muito rica e nenhum organismo é isolado do outro, né? Eles se conversam, eles se comunicam, eles interagem, né? Então tem que ter uma escolha adequada de espécies e, e aí tem várias formas também de realizar esse plantio. A gente fala muito em plantio de mudas porque é o método mais comum utilizado. Mas hoje se trabalha também com plantio de sementes. Você pode restaurar. Inclusive por drones, né? Exatamente. Inclusive, é, um dos grupos, né, que participou do nosso evento foi uma empresa privada argentina, que trabalha com restauração ecológica lá na Argentina, estão começando a trabalhar aqui no Brasil também, e eles fazem uso de drones para plantio dessas sementes. Então, eles realizam também todo um tratamento, preparam essa semente para que ela chegue, né, nesses locais e consiga se estabelecer. Então, o plantio de sementes hoje também é um, um meio importante que a gente utiliza, né? E aí, geralmente, quando a gente fala em áreas de restauração, esses plantios são feitos em áreas degradadas. Geralmente são áreas que não são utilizadas para a produção agrícola. São áreas que já foram abandonadas, ou são áreas de um declive muito elevado, né? Então, geralmente são áreas de alto estresse, até mesmo para essas plantas que são da região. Então, Aí entram os estudos de você, que eu preciso chegar. exatamente, Eu acho que exatamente. tô aqui doido para chegar, né? Tá sentindo cócegas aqui de vontade de chegar nessa parte logo. Porque aqui está escrito fungos, bactérias, né? Como é que apoiam
esse trabalho, né? E hoje a gente fala tanto na questão climática, né? Fala um pouco desse estudo aí pra gente. Isso é, como eu falei, né? Essas áreas geralmente que vão ser restauradas são áreas muito degradadas. E quando eu falo degradadas, são áreas com solo já compactado, com solo pobre em nutrientes, né? Muitas vezes com solo exposto, né? Então, áreas que vão ter uma variação de temperatura muito grande. Então, essas mudas ou sementes, quando colocadas ali, normalmente elas vão sofrer muito com o estresse hídrico, falta d'água é o principal problema. E vão encontrar um solo, né, muito difícil, né, de Duro, estabelecer. compactado, a raiz não vai penetrar e ela não tem como Exatamente. nutriente. E esse é um grande problema, é um dos grandes problemas, que aí se perde muitas mudas. Você tem todo um esforço, um custo, né, para produzir essas mudas, elas chegam ali e morrem, né, por falta d'água. Então, dentro do nosso grupo de pesquisa, né, que envolve muitas pessoas, nós trabalhamos com várias tecnologias para melhorar, né, o estabelecimento dessas plantas quando vão para campo. E aí são 3 linhas de pesquisa principais, né. Tem uma que trabalha com a biotecnologia, que aí a gente faz uso de bactérias, fungos, assim como hoje, né, os bioinsumos utilizados na agricultura, eles podem ser utilizados também para essas plantas que vão formar, né, esse ambiente florestal. Então a gente trabalha com esses micro-organismos. A gente faz uso também de nanotecnologia. Então tem uma série Legal. de nanopartículas que podem ser aplicadas ou na semente ou na muda, né, para o desenvolvimento, que vão preparar melhor essa muda, tanto a questão dos micro-organismos quanto das nanopartículas, vão preparar essa muda para esse ambiente estressante, né, para que elas consigam ter um desenvolvimento mais satisfatório quando elas chegarem ali no campo, encontrar todo esse estresse. E uma terceira linha são os biomateriais. Então, a gente também trabalha com uma série de materiais que seriam resíduos, né, que seriam descartados, como casca de laranja, bagaço da cana, que aí podem ser utilizados para fazer, por exemplo, tubetes para a produção de mudas, que são biodegradáveis. Tem um tipo de espuma também que é produzido, que libera nutrientes. Então, tem várias tecnologias que a gente utiliza, né? Então tem pesquisadores focados em cada uma dessas linhas de pesquisa. Alguns trabalhando mais na área dos micro-organismos, né? Que vão estar associados aí ao desenvolvimento da planta. Outros mais focados aí às nanopartículas e alguns no desenvolvimento desses biomateriais. Rafael, eu vou fazer mais uma pausa para um intervalo comercial e em alguns minutinhos já estaremos de volta. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O investimento em pesquisa é sempre muito importante, principalmente quando o resultado dessa pesquisa sai das paredes da universidade e vem de alguma forma beneficiar a sociedade. E eu estou conversando a respeito de pesquisa sobre reflorestamento com Ives Rafael Bovolenta. Quando você falou de tubetes aí, os que existem atualmente, eles são de quê? De plástico? De plástico. O Aí você padrão tem que ir lá, utilizado, tirar a mudinha, colocar no retira. chão, Exatamente. Isso gera um estresse também, né? já planta com o tubete junto. Você planta com o tubete junto, ele é biodegradável, então ele acaba incorporando já esses nutrientes ali no solo, a muda se desenvolve. Então, também é uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores dentro do nosso grupo. Hoje, o NAP, o NAP Restore, né, ele é coordenado pelo professor Allen. O professor Allen, acho que conversou com você já meses atrás sobre Já as tive o privilégio de conversar com ele. sobre as nanopartículas na agricultura, né? E aí a gente faz uso dentro do Restore para mudas arbóreas também. Então, na verdade, a pesquisa com as
arbóreas, ela está relacionada também com as plantas cultivadas. As mesmas tecnologias que a gente aplica para as plantas cultivadas, a gente tem utilizado também em plantas arbóreas. O Rafael, existe um saber científico, mas Sim. existe também um saber tradicional. Existem aquelas pessoas que têm um conhecimento da vida, né? Que eles conseguem ir ali e executar o trabalho deles de acordo com a sua vivência. É possível dialogar de igual para igual esses dois saberes? Sim, com certeza. Na verdade, acho que são complementares. Quando a gente fala de saber tradicional, é aquele saber que, né, é, a sociedade, né, a comunidade carrega, vai sendo passada, né, de geração para geração. E isso é muito rico. Nós temos, por exemplo, aqui a gente está falando sobre plantio de árvores, né? Se eu perguntar para os meus avós, né, ou para os meus bisavós quando eram vivos, eles conheciam muito sobre as árvores que existiam aqui na região, né? Eles consumiam uvaia, eles comiam grumichama, né? Gabiroba. E hoje se a gente não resgatar esse conhecimento, né? Isso se perde com o tempo. E um conjunto, né, de conhecimento muito rico. E quando a gente traz isso para ser testado, trabalhado junto com a ciência, né, para a academia, a gente consegue confirmar ou não algumas dessas informações e trabalhar em cima disso. Hoje, um dos grandes problemas dentro da restauração é que, como são muitas espécies, a gente ainda conhece muito pouco sobre elas. E esse conhecimento, ele, né, ele foi construído ao longo de muito tempo por essas gerações todas que vieram antes de nós. Então, isso é muito valioso para nós. Então, conversar com as comunidades indígenas, conversar com, né, os nossos antepassados que viveram aqui, então, isso carrega um conhecimento muito valioso. Esse saber empírico, ele traz muita coisa em si, né? Muito, muito. E aí essa união, né, ela é muito importante, né, porque aí a ciência ela tem um método, a gente testa, aplica, né, mas o conhecimento ele tá aí, né, a gente precisa resgatá-lo. Claro. Quando a gente fala em restauração ambiental, a gente fala muito, a gente discute muito entre os nossos biomas, né, porque o Brasil é muito Sim, rico, né, uma sim. diversidade de biomas muito grande. Mas vocês foram além, vocês trouxeram pessoas do Paraguai, pessoas da Argentina, eu acho que até da África também? Sim, sim. Na verdade, o Restore ele começa com uma parceria com a França e com a Alemanha, e agora a gente está expandindo, né, para outros países. Então, nesse evento mesmo que nós tivemos aqui em Londrina, nós tivemos a presença de instituições da Argentina, do Paraguai e também de um grupo que trabalha no sudeste da África, ali, região de Madagascar, Moçambique. E a ideia é assim, né, compartilhar informações, né, como eu disse, todo mundo tem muito para aprender e todo mundo também tem muito para ensinar, então a gente acaba descobrindo que dificuldades que a gente tinha nas nossas pesquisas aqui no Brasil, talvez já tinham sido respondidas por pesquisas que foram realizadas em outros países e o contrário também. Então quando a gente senta junto, né, se reúne para conversar, a tendência é que a gente consiga avançar e ir além, né. Eh, então a ideia é que esse projeto, né, o NAP Restore, ele continue agora com mais parceiros. Tem pesquisadores da Austrália também que vão, a gente tá também em tratativas, né, então estamos fazendo um grupo, né, bastante diverso também em países mas todos com um objetivo em comum, né, que é Uhum. promover essa restauração mais eficiente. Os desafios ambientais, eles são comuns entre São um país e comuns. outro? São comuns. A gente tem, claro, as suas particularidades, né, porque o clima é diferente entre um país Uhum. e outro, a própria vegetação vai mudar entre um país e outro, mas muitas das dificuldades são parecidas, né. Na prática, como eu disse, né, essas áreas que vão ser restauradas são, na maior parte, degradadas, né. Então, independente de ser aqui na África, na Argentina, na Austrália, a gente vai lidar com estresse, né. Um dos mais comuns, como eu disse, é o estresse hídrico, a falta d'água. Então os desafios são em comum. E a gente acaba descobrindo também,
outras coisas em comum, né? Nessa reunião que a gente teve, por exemplo, no evento, né? Esses grupos de pesquisa da Argentina e do Paraguai, eles trabalham num tipo de ambiente muito parecido com o nosso. A gente muitas vezes pensa que os nossos biomas são só nossos, né? Mas a Mata Atlântica mesmo, ela se estende em parte para o Paraguai e para a Argentina. E alguns desses grupos trabalham na Mata Atlântica lá nos seus países. Então a gente também tem espécies em comum, né? Características do próprio bioma que são em comum. É que a gente tende a imaginar que tudo está no nosso quintal, né? A gente não tem amplitude do quintal do outro, né? É bem isso. É, o pessoal da Argentina mesmo, eles trouxeram, né, os estudos, a gente teve uma troca bastante interessante. As espécies que eles tinham ali são as mesmas, praticamente, das que a gente tem aqui. Era uma universidade próxima à Legal. fronteira, inclusive ali com Foz do Iguaçu, né, não muito distante da fronteira aqui com o Paraná. Então, a gente acaba aprendendo muito com eles, eles acabam aprendendo com a gente também, e essa troca é essencial. Na verdade, na ciência, é como tudo na vida, né? A gente não faz nada sozinho. Então, a gente busca parceiros, né? E realiza essas trocas, né? A gente tem muita gente trabalhando em conjunto para que isso aconteça. Cara, e como lidar, como trabalhar? Porque, deixa eu pegar, por exemplo, o agronegócio. Ele tem as suas demandas, e demandas Sim. econômicas, né? Que essa é uma demanda real. E tem as questões ambientais, né? É possível um colaborar com o outro? Sim, sim. Você fala entre o agronegócio e a questão ambiental? Uma demanda do agro, por exemplo, com uma demanda ambiental, elas conseguem dialogar? Com certeza. Na verdade, inclusive no nosso laboratório, nosso grupo de pesquisa, vários pesquisadores trabalham também com a agricultura, com as espécies, essas mesmas tecnologias que eu mencionei, né, elas são aplicadas ali. E uma coisa leva a outra, né? A produção agrícola também está ligada com, na verdade, ela é totalmente influenciada pela questão ambiental. Então, quando a gente tem um ambiente em que você tem, sim, né, a produção agrícola, né, produtiva, e você tem ali a nascente, o rio protegido, você consegue fazer uso daquela água com maior qualidade, né? Você contribui para a contenção de erosão, essas áreas, né, restauradas, elas vão contribuir para um controle do clima ali naquela região. Então, há benefícios dos dois lados. E a gente trabalha junto, né, com o produtor. O produtor traz essas demandas também, né, porque ele quer ver a sua nascente lá na sua propriedade produzindo uma água de qualidade que ele possa fazer uso, né? E aí a gente pode auxiliar, né, nesse processo. Então, é uma troca. Então, essa demanda vem muito também do próprio produtor, né? Então ele está inserido, na verdade, nós fazemos parte do mesmo campo, né? De uma mesma área, né? Então não há desconexão. Afinal de contas, a gente mora no mesmo planeta, né? Exatamente, exatamente. A casa é a mesma, né? É a mesma, é a mesma. Meu amigo, show de bola, bacana conversar com você. A gente vê essa interação e uma coisa que eu gostei muito, quando você valorizou o conhecimento tradicional, né? Isso é muito legal, é muito importante mesmo. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui podendo falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Espero ter contribuído para entender um pouquinho mais sobre esse processo. Pode ter certeza que contribuiu e muito. Um abraço. Um abraço. É isso aí, gente. Muito bom. Eu falei um negócio ali que eu acho que a gente precisa de refletir sobre isso todos os dias, né? A casa é a mesma, se chama planeta Terra. Se você destruir a casa do outro, né, a terra do outro, você está destruindo a sua própria terra, né? Está destruindo a sua. Não tem planeta B, não tem planetinha Marte para a gente ir daqui a pouco se esse aqui se ferrar. Então, cada um tem o seu papel de responsabilidade. E eu conversei com o Ives Rafael Bovolenta, que é pesquisador, pós-doutorando no NAP Restore, e ele mostrou esse trabalho bacana, né? Essa discussão que eles têm trazido, têm colocado aí, para que cada um possa ver o seu papel na recuperação, né? Na restauração desses sistemas. Nós falamos sobre fungos, bactérias e muito mais. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada.
Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.